Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, quarta semana do tempo da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 5, versos 17 a 30. O texto bíblico de hoje traz à tona as perseguições que Jesus estava sofrendo por parte de muitas seitas judaicas do seu tempo. A discussão parece ficar cada vez mais acirrada e por parte de Jesus, ele deixa ainda mais claro aos judeus quem ele é, de onde ele veio e quem o enviou e o que será realizado por ele. São argumentos fortíssimos, os quais os judeus que o perseguem não conseguem mais suportar tantas verdades que brotam dos lábios santíssimos de Jesus. Nesta discussão, Jesus insere um assunto a ser refletido que é o pilar principal da fé cristã, a ressurreição. A temática introduzida por Jesus, em debates com alguns judeus, faz referência à sua santíssima paixão e ressurreição, que naquela ocasião estava se aproximando ainda mais. Cordialmente, então, Jesus se esforça para que todos aprendam a escutá-lo. Aliás, este é um dos grandes problemas para os seus perseguidores, visto que não querem aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. De fato, deixaram algumas vaidades pessoais fazer morada em suas vidas e, por isso, oferecem negligência sobre o anúncio do reino de Deus, o qual Jesus enfatiza em seu ministério público. É importante ter esta percepção, a qual Jesus critica a todos aqueles que estão oferecendo resistência à sua palavra e não querem mudar de vida, ou seja, não querem se converter. Neste ponto, o discurso de Jesus começa a ganhar força e sustentabilidade em relação às suas convicções sobre a morte e ressurreição que está relacionada à sua missão. Notem o quanto Jesus se esforça a fim de que todos, independentemente de quem sejam, para que realmente compreendam qual é a sua verdadeira missão. Ele instrui a todos igualmente, dizendo que foi enviado pelo Pai, e deste modo ele possui a vida eterna em si mesmo, pois foi o próprio Pai que lhe concedeu tal prerrogativa tão grandiosa. Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma substância do Pai. E por isso o Pai concedeu a ele o dom da imortalidade, ou seja, a vida eterna. Pontos como estes não são bem aceitos por judeus de seu período e por isso querem persegui-lo. Haja vista que não querem aceitar que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, avisado e prenunciado desde a antiga aliança pelos antigos profetas. Para alguns judeus de seu tempo, Jesus é apenas mais um grande profeta e nada além disso. De fato, apesar de toda a riqueza espiritual de cada um dos profetas do Antigo Testamento, nenhum deles se comparam a Jesus, o Filho de Deus. Reparem o quanto Jesus insiste na escuta de sua palavra, quando ele diz que aqueles que escutarem a sua palavra, esses ressuscitarão. Aqui Jesus também está fazendo uma referência direta às pregações que são anunciadas em todos os tempos e lugares. Enquanto o contrário da escuta, trata-se de um cenário horrível, onde Jesus diz tacitamente que aqueles que não escutarem serão condenados. Me permitam aqui uma pequena menção sobre as aparições em Fátima, Portugal, em 1917. Sobretudo ao que diz respeito à visão em que os 3 pastorzinhos, a dado momento das aparições, tiveram a visão do inferno. Naquele momento, as crianças se assustaram ao verem almas sendo perdidas e ao lado delas, figuras estranhas e formas horrendas que pareciam com bichos desfigurados, onde naquele momento Nossa Senhora
acalmou-as, dizendo que não se preocupassem, pois ela estava ali. Nossa Senhora diz às crianças que ali era o destino dos infiéis que não queriam acreditar em seu Santíssimo Filho. Pediu às crianças para avisar todas as pessoas a rezarem o Santo Rosário pelas intenções de reparação aos pecadores em toda a humanidade e também por todas as almas do purgatório. Veja que Jesus insiste para que todos escutem a sua voz e aprendam dele o caminho para a salvação eterna. Ao lado disso, nesta menção, sua Santíssima Mãe, como grande intercessora no céu, ensina a todos os filhos, a partir da visão dos pastorzinhos em Fátima, um caminho eficaz para aprender a ouvir a voz de Jesus e ajudar a salvar muitas almas do caminho da condenação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.